Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dead Board Games. Neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos e depois vou dar a minha opinião sobre este jogo Garum. Por isso, se querem saber mais, não saiam daí. Cá estamos nós para mais um vídeo e neste vídeo eu vou estar então a explicar-vos como é que se joga e depois dar a minha opinião sobre este jogo Garum. E se gostarem do vídeo, já sabem, deixem o gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e ajudem a Dead Board Games a crescer, porque este canal é feito única e exclusivamente para vocês. Então, sem mais demoras, vamos partir para este jogo que é o Garum. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores, com a duração aproximada de 30 a 40 minutos, desenvolvido por Ricardo Jorge Gomes e distribuído pela Pitágoras. Este é um jogo de complexidade baixa, pelo que eu atribuí um selo verde. Neste jogo, vocês foram ordenados pelo Imperador de Roma para fabricarem este molho que é o molho Garum. E vocês vão ter que ser o jogador que fabrica então o melhor molho. E para isso, vocês contam com duas principais mecânicas, a colocação de fichas e a alocação de trabalhadores, e vocês vão então tentar colocar os trabalhadores para terem nessa linha ou nessa coluna o maior número de ingredientes da vossa cor, para assim pontuarem e serem o jogador no fim da partida com mais pontos. Mas sem mais demoras, vamos partir para a preparação e para a explicação do jogo e depois eu volto para dar a minha opinião sobre o mesmo. Então, já tenho o jogo aqui em cima da mesa e para começarem a preparação do jogo, o que vocês devem fazer é colocar o tabuleiro no centro da mesa com a versão correspondente ao lado que vão jogar voltado para cima. Neste caso eu vou jogar a versão de Troia, por isso é esta a parte do tabuleiro que tem que estar voltada para cima. Em seguida, cada jogador deve escolher uma cor e recebe dessa mesma cor 5 vílicos, que são estes meeples mais pequeninos, e um dominus, que é o trabalhador maior. Recebe também uma tabela de pontuação que deve estar com um lado correspondente à versão que estão a jogar voltado para cima. Recebe também um marcador de pontuação que deve ser colocado no local 0 da tabela de pontuação do tabuleiro. Recebe um marcador 25-50 que deve ser utilizado quando o jogador der a volta então à tabela de pontuações, e recebe também uma pilha de 16 fichas da sua cor. Desta pilha de 16 fichas deve retirar então 4, que será a mão inicial do jogador. Estas fichas que o jogador retirou podem ser visionadas pelo mesmo, mas devem ser mantidas em segredo dos restantes jogadores. Agora deves encontrar as moedas áureos, que são então 16, deves baralhá-las e colocá-las então numa pilha no tabuleiro ou ao lado deste, com especial atenção que a face com o número deve ficar voltada para baixo. Por fim, deves entregar a ânfora ao primeiro jogador, que é escolhido aleatoriamente, e estão prontos para começar a jogar Garum. Durante o jogo, vais colocar as tuas peças no tabuleiro, juntamente com os teus trabalhadores. E o objetivo é seres o jogador no fim da partida com mais pontos de vitória. E neste jogo existem duas formas de pontuar. A primeira, e a que dará mais pontos, é através da colocação dos trabalhadores. No fim do jogo, cada linha e cada coluna serão pontuadas. E quanto mais peixes da tua cor estiveres nessa linha e coluna que estejam associados aos teus trabalhadores, mais pontos vais receber. A segunda forma é fazeres corresponder os símbolos que estão no tabuleiro com a peça que estás a colocar. Isto dar-te-á pontos extra. O jogo Garum desenrola-se durante 16 rondas, que são os números de áureos que existem no jogo, e no fim desta ronda procede-se à pontuação e o jogador com mais pontos é declarado o vencedor do jogo Garum. Como eu referi, o jogo Garum está dividido em várias rondas e no início de cada ronda, o primeiro jogador, que é aquele que tem a ânfora, deve retirar o áureo que está aqui no topo da pilha. E este irá revelar então o número, que será o local para onde os jogadores irão jogar esta ronda. O local para onde os jogadores vão jogar então as suas fichas são designadas de setáreas, e cada setária tem então atribuído um número e 4 espaços que devem ser então preenchidos com as fichas dos jogadores. A ficha áureos revelou então o número 12, que significa que os jogadores vão jogar para a setária 12 esta ronda, e agora cada jogador, no sentido dos ponteiros do relógio, vai realizar um turno, a começar pelo primeiro jogador, que é o jogador que detém então a ânfora. Neste caso aqui será o jogador vermelho a começar. E o turno de cada jogador está dividido em 3 fases. A primeira fase consiste em colocar uma peça na setária,
A segunda consiste em colocar um Village ou um Dominus no tabuleiro, e esta fase é opcional, e o turno de cada jogador termina então com a última fase, que é biscar mais uma ficha da sua pilha pessoal. Na primeira fase, o jogador vai então colocar uma das suas 4 fichas de mão na setária que corresponde à ficha áureos que saiu no início da ronda. Neste caso será a setária com o número 12, que é esta aqui. O jogador vai então selecionar uma das 4 fichas e, como vocês veem, cada setária está dividida em 4 espaços e o jogador deve escolher um para colocar a sua ficha. A orientação da ficha é o jogador que escolhe. Como vocês veem, algumas setárias podem ter alguns símbolos, como esta aqui. Se o jogador, ao colocar a sua ficha dentro desta setária, fizer coincidir o símbolo que está aqui com o símbolo da ficha que está a colocar, o jogador recebe imediatamente 2 pontos e avança na tabela de pontuação. Algumas setárias, como é o exemplo desta aqui, têm então representados cada um dos tipos de peixes existentes no jogo e por isso funciona como um local joker e basta que o jogador coloque qualquer ficha aqui que recebe sempre 1 ponto. Depois de o jogador ter feito a colocação da sua ficha aqui na setária, está pronto para avançar para a segunda fase do seu turno, que é a fase de colocar então os seus trabalhadores. Nesta fase, o jogador vai então ter a oportunidade de colocar um dos seus trabalhadores aqui no tabuleiro, mas tenha em mente que esta ação é opcional e o jogador não está obrigado a colocar então o seu trabalhador aqui no tabuleiro. Mas, se o desejar, onde é que o jogador pode colocar? Como vocês veem, existem pequenos espaços aqui à volta do tabuleiro. Cada um destes espaços cria uma linha imaginária que vai atravessar 4 setárias. E o local onde o jogador pode então colocar um dos seus trabalhadores é então numa setária que atravesse então a setária que corresponde a essa ronda, neste caso a setária 12. E existem 4 espaços verticais, 1, 2, 3 e 4, e 4 espaços horizontais, 1, 2, 3, 4. Então o jogador escolhe um dos seus trabalhadores, basicamente o jogador tem 5 Villix e 1 Dominus, e a diferença é que o Dominus duplica então a pontuação, como vão ver no fim do jogo, e então o jogador escolhe um dos trabalhadores e agora vai colocar este trabalhador num dos 8 locais que atravessam então a setária número 12, que pode ser, por exemplo, aqui. Algo que os jogadores devem ter em mente é que depois de colocar então aqui o seu trabalhador, este nunca mais será removido, mas também nenhum jogador poderá colocar mais nenhum trabalhador aqui neste local. Com o avançar da partida, as setárias vão sendo preenchidas e assim que 3 setárias de uma linha estejam preenchidas, quando os jogadores começarem a jogar para a 4ª e última setária dessa mesma linha, e estes locais que passam por esta setária deixam de estar disponíveis e o jogador não pode então colocar mais trabalhadores nestes locais aqui. Depois de o jogador ter então decidido colocar ou não o seu trabalhador, esta fase está terminada e avança então para a última fase do seu turno, que é então a fase em que deve retirar uma ficha da sua pilha pessoal e adicionar à sua mão e ficar novamente com 4 fichas. Nesta altura, o seu turno terminou e é a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio, que será o jogador azul, que deve então repetir os passos que eu acabei de exemplificar para o jogador vermelho. Assim que todos os jogadores tenham então colocado uma peça na setária dessa ronda, esta ronda está terminada e podemos avançar para uma nova ronda. Para fazer a preparação da próxima ronda, deves então descartar o áureo desta ronda para o tabuleiro, pois não será mais utilizado, e deves igualmente passar a ânfora no sentido dos ponteiros do relógio para o próximo jogador, e agora será este então o próximo jogador, que no início da ronda deve então revelar um novo áureos e o jogo deve proceder da forma como eu já expliquei. O jogo procede então desta forma até que todas as setárias estejam preenchidas e, como tal, todas as peças tenham sido jogadas para o tabuleiro. Quando isto acontece, o jogo termina e avança-se para a pontuação final. Para proceder à pontuação final, deves ir retirando os trabalhadores dos espaços à medida que contabilizas os pontos para o jogador ao qual corresponde o trabalhador. Para pontuar, deves contar o número de peixes que estão na linha onde se encontra o trabalhador e que são da cor deste. Neste caso vamos pontuar este boneco aqui, que é o verde. Então
o jogador deve procurar os peixes de cor verde. Neste caso aqui tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peixes da cor verde. E como vocês conseguem ver, recorrendo aqui à tabela de pontuação, vocês veem que há 9 ou mais peixes, correspondem 11 pontos para um Vílicos, que é o trabalhador mais pequeno, e 22 para o Dominus, que é o trabalhador maior. Como vocês veem aqui, este é então o Dominus. Então o jogador tem direito então a 22 pontos que deves avançar então na tabela de pontuação. Caso o jogador dê a volta à tabela de pontuação, deve então colocar o seu marcador mais 25 ali em cima da tabela de pontuações e se der novamente a volta, vira este marcador para o lado de 50. Depois de feita a pontuação, o jogador remove então o seu trabalhador e coloca-o na caixa de jogo, pois não será mais utilizado. Depois procede então com a pontuação, neste caso vamos pontuar este Vílicos do jogador azul e novamente procurar os peixes que são da cor azul. 1, 2, 3, 4. Neste caso são só 4 peixes e como vocês veem aqui na tabela de pontuação, a 4 ou menos peixes, o jogador deve subtrair menos 1 ponto se for um Vílicos ou menos 2 se for um Dominus. Neste caso é um Vílicos, por isso o jogador tem que andar uma casa para trás na tabela de pontuação. Depois de feita a pontuação, o jogador retira então este trabalhador. Vocês procedem então desta maneira até que tenha sido feita a contabilização dos pontos para todos os trabalhadores. Nesta altura, o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que colocou menos Vílicos no tabuleiro será então o grande vencedor. Se o empate persistir, os jogadores partilham a vitória. E aí têm, esta foi então a minha forma de vos explicar o jogo Gar1. Tenho em mente que existem ainda outros modos que eu não vos expliquei e que deixei para que vocês explorem por vocês mesmos, mas já sabem o conceito básico e com este conceito básico vocês depois já conseguem muito facilmente entrar nas outras versões. Sem mais, vamos então entrar na análise, onde eu vou primeiro destacar os pontos positivos, depois os menos positivos e termino então com a atribuição do selo, que é uma novidade da Edward Games deste ano. Então sem mais demoras vamos passar para a minha avaliação. Começando pelos pontos positivos. A primeira coisa que eu quero destacar é então o visual deste jogo, que é bastante atrativo, principalmente no fim de cada partida, onde vocês vão olhar para o tabuleiro e vão ter um tabuleiro super colorido, e isto a nível visual é extremamente atrativo e vai cativar sem dúvida as pessoas que estão a passar à volta da mesa. Outro ponto que eu também quero destacar é então o contexto histórico e mais uma vez, como já é apanágio da Pitágoras, a Pitágoras está-nos aqui um jogo com história e lança-nos aqui um isco para nós irmos conhecer um bocadinho mais da nossa própria história e daquilo que é a história da civilização. Entrando agora em mais detalhe naquilo que são as mecânicas e aquilo que é o jogo. O jogo é um jogo extremamente acessível, é daqueles jogos que vocês podem comprar, ler as regras e rapidamente vão estar a jogar. E isto é excelente porque facilita a introdução de novas pessoas e é ideal também para apresentar a novos jogadores. Algo que eu também quero destacar é então a mecânica que está aqui inerente de sorte ou azar, porque vocês podem colocar os vossos trabalhadores logo no início da partida e tentar trabalhar para eles, mas com um bocadinho de risco, porque vocês não sabem a ordem pela qual vão ser as cetáreas, também não têm total controle das fichas que têm na vossa mão e isso dá-vos um maior risco. Mas, no entanto, vocês podem esperar mais pelo avançar da partida e colocarem com mais certeza lá mais para meio ou quase a terminar a partida os vossos trabalhadores. No entanto, vocês podem já não conseguir o local que queriam ou então também já não podem colocar os trabalhadores porque já há 3 cetáreas daquela linha preenchida e por isso tem aqui uma mecânica de sorte ou azar, pôr no início e tentar a sorte naquela linha ou então esperar e apostar mais certo. Algo que também me agradou neste jogo foi então os modos de jogo. Este jogo tem um tabuleiro que é de dupla face, que vocês podem jogar com 2 modos, podem jogar também com as fichas de áureo já
tiradas e por isso a ordem necessária já está determinada e vocês conseguem jogar com mais matemática. Por isso existem imensas formas de vocês jogarem o Garum e quando isto acontece é excelente, porque sem dúvida permite com que vocês tenham mais ou diferentes experiências com o mesmo tipo de jogo. Dos modos de jogo eu quero então destacar a versão para 2 jogadores, que eu sei que tem sido muito debatida aí nas redes sociais, e eu vou dar então aquilo que é a minha opinião. E de facto a minha opinião é que a versão para 2 jogadores está bem conseguida. No início pareceu-me estranho, quando eu ouvi que tínhamos que jogar com 2 cores. Normalmente quando isto está nos jogos de tabuleiro não é bom sinal, porque quer dizer que não foi trabalhada a versão para 2 jogadores, mas o que é facto é que em Garum isso funciona. Funciona porquê? Porque vocês vão ter que andar ali como um género de uma balança a tentar fazer com que uma cor trabalhe para a outra, ou então tentar equilibrar as duas, e mesmo ao longo de cada partida vocês vão ter que alterar a vossa estratégia, balançando para uma cor ou para outra. E a sensação que eu tive com 2 jogadores foi muito agradável, e por isso também destaco aqui a versão para 2 jogadores. Termino então os pontos positivos. Aquilo a que eu chamo o miminho da Pitágoras, que fez o favor de incluir no jogo uma mini expansão que vocês podem consultar as regras no BGG e que eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo para que vocês tenham um acesso mais facilitado. Esta expansão permite com que vocês tenham mais controle daquilo que vocês têm na vossa mão, porque vocês podem utilizá-la para descartar as vossas fichas e tirar novas, ou então ir buscar uma ficha específica à vossa pilha, mas não é isso que está em questão, não é aquilo que permite ou não fazer, é a atenção que isto demonstra por parte da editora em oferecer algo mais aos consumidores e às pessoas que estão a comprar o produto da Pitágoras, e eu gostava de ver mais editoras a seguir este caminho, porque isto demonstra uma atenção especial por quem está a comprar o jogo. Passando então agora para os pontos menos positivos. O primeiro ponto vai então para os meeples, não é? Existem 2 meeples, um é um Vilix e outro é um Dominus. A única diferença é então no tamanho. Eu tenho-vos a dizer que, apesar de quando vocês os aproximam eles terem de facto tamanhos distintos, o que é facto é que quando vocês os colocam no tabuleiro e estão um bocadinho mais distantes do mesmo, vocês podem ter dificuldade com a miscelânea de meeples que vai sendo colocada. Vocês vão ter alguma dificuldade, ou podem ter alguma dificuldade em distinguir os tamanhos. Eu gostava que, por exemplo, eles tivessem uma forma diferente, ou que, por exemplo, um deles tivesse algo que o distinguisse bem do outro. Percebo que isto seja uma estratégia para baixar o custo de produção, mas, no entanto, para quem está a consumir o jogo pode ser aqui um entrave. O outro ponto menos positivo que eu quero destacar é então a rejogabilidade. De facto, eu gostava de ter visto mais alguma coisa aqui, que tivessem acrescentado mais coisas no Garum, como por exemplo cartas objetivo, algumas ações especiais, como a mini expansão que a Pitágoras colocou, que modificasse aqui que agitasse aqui um bocado o jogo, para o jogo não ser tão estanque, como trocar peças, sei lá, tentar mudar uma peça de uma cetária para a outra, sei lá, esse tipo de ações especiais, e também algumas cartas objetivo que pudessem adicionar outras formas de pontuar ao jogo, aumentando assim a rejogabilidade do mesmo. Pondo então os pratos na balança, este foi um jogo que eu adorei jogar. É um jogo que é simples, rápido e que vai cativar de certeza muita gente, e por isso recebe aqui da Edward Games um selo de recomendado. Então este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o gosto, subscrevam o canal para mais vídeos como este, deixem nos comentários também a dizer o que é que vocês acharam deste Garum, se já o experimentaram, se não experimentaram.
Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado por escolherem a Edboard Games e até um próximo vídeo. Joguem muito!